Eu terminei ontem uma série sobre João 15. Se você não pôde acompanhar, está no YouTube, no nosso canal. Vale a pena você ouvir. Sobre permanecer para frutificar. Foi muito bom esse tema. Domingo eu falei sobre perseverar. Eu quero dar uma continuidade nesse tema hoje, dentro desse texto, porque entendo que é um tempo de avançarmos em perseverança. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, versículo de número 9 em diante. O amor seja sem hipocrisia ou fingimento. Detestai o mal, apegando-vos-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos ou regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Versículo de número 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Versículo 12, por favor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite. E ela é espada para cada um de nós, apta a penetrar no mais profundo do nosso ser, a trazer discernimentos e clareza para cada um de nós. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E toda a Escritura é inspirada pelo Senhor. E ela é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos disciplinar e para nos exortar. Que nessa noite possamos ser ensinados, disciplinados, exortados pela palavra do Senhor. Através do teu Espírito Santo, assim é que oramos, em nome de Jesus. Eu quero continuar então pensando com você esse assunto que eu abri no domingo passado, no domingo último agora, sobre perseverança diante dos tempos ou dos dias difíceis. Se tem algo que nós vamos precisar tomar algumas decisões na nossa vida nesses tempos, é perseverar mais. A gente vinha numa caminhada cristã, aonde o nosso evangelho ele acabou chegando numa superficialidade, e nós não precisávamos muito de ter que lidar com situações que demandavam mais perseverança nessa caminhada de fé. Até porque nós tínhamos muitas oportunidades, vínhamos caminhando muito embolado na nossa vida, né, de culto, de domingo, de rito, de liturgia. E se tem um ótimo lugar para a gente esconder as nossas crises, muitas vezes é dentro da igreja. Muitas vezes nós nos travestimos como cristãos, com o coração cheio de pecado ou crise. E domingo após domingo cumpríamos um rito com desencargo de consciência e continuávamos na mesma lida da caminhada. E agora Deus decidiu, como eu tenho falado ao longo de algumas mensagens, nos podar, intervir, trazer uma interrupção, parar, para realmente a gente voltar a sondar a nossa vida e o nosso coração, aonde nós temos sustentado a nossa fé, a nossa vida, a nossa convicção, em quem realmente nós temos crido nesse tempo.
Por qual motivo eu estava servindo a Deus? Por qual motivo eu estava andando com Deus? Por qual motivo eu me tornei cristão? Por qual motivo eu persevero diante dos desafios? E é nessas provas, nesses dias ou tempos difíceis, que a perseverança precisa prevalecer. O mundo no qual nós vivemos hoje, a impressão de cada um de nós é que existe dois evangelhos. Um genuíno, puro, das pessoas que entendem que o mundo com Deus, a vida com Deus, o evangelho de Jesus é uma guerra travada, constante, e um outro grupo que estava trabalhando numa gospelândia, como um parque de diversões, caminhando dia após dia, e não conseguindo chegar a uma referência na palavra de Deus, enquanto esse falso evangelho, essa falsa paz, essa falsa alegria, essa falsa projeção que as estatísticas traziam, meio que alimentava o nosso ego e a nossa vida superficial até aquele momento. Só que agora, nesses últimos 5 meses, pelo menos, chegou esse tempo da gente reaprender o caminho de uma vida frutífera, de uma vida em contentamento, de uma vida que independe do que está acontecendo, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para transformar a minha vida. E aqui entra o princípio da perseverança, ou da esperança, ou da fé, da capacidade de eu suportar, acreditando que nós estamos construindo a nossa vida em Deus, mas tudo aqui é passageiro, é temporal, e nós estamos construindo um reino inabalável, eterno, para morar com Jesus nos céus. A carta aos Romanos, quando Paulo escreve, está dividida em 2 partes principais. A primeira parte é até o capítulo de número 11, do capítulo 1 ao capítulo 11, e vai falar basicamente as questões doutrinárias. Paulo está doutrinando essa igreja. Então eles têm todo um conjunto de doutrinas e de regras advinda do Império Romano, 325 depois de Cristo, o Império e a igreja se tornam uma. Então as práticas do Império agora está conjugada com a religião, e agora está toda sistematizada, e Paulo está tratando disso. A segunda etapa, do capítulo 12 até o capítulo de número 15, no versículo 13, vai falar sobre recomendações práticas para uma vida relacional em comunidade. Vai falar sobre como nós nos relacionamos uns com os outros. Como nós estamos lidando com os relacionamentos interpessoais, pessoais, relacionamentos no trabalho, dentro de casa, na comunidade onde Deus nos colocou como cristãos. E no capítulo 12, especificamente, você vai ver sobre uma nova vida, uma mentalidade nova, uma mudança de paradigmas aqui, de conceitos, de crenças, de valores, que a conversão traz através da renovação dessa mente. E aqui no versículo 9, onde eu comecei, antes ele vai falar sobre dons, e no versículo 9 sobre as virtudes recomendadas. Ele vai começar a nos ensinar sobre como nós precisamos expressar esse verdadeiro sentido da nossa fé em Cristo Jesus. E aí ele começa no versículo 9, falando essa orientação, como eu viver uma vida abundante, conforme a vontade de Deus. Como eu tenho lidado com essa questão que Deus tem permitido, até porque, se você analisar da onde vêm as crises, as perseguições e as tribulações que você atravessa hoje, 90% são desgastes relacionais. Se você aprender a desenvolver sabiamente dentro de relacionamentos, você vai ter saúde emocional e você vai conseguir ter virtude de viver a vontade de Deus, porque o nosso maior desafio está aí. É a maneira como nós lidamos com os relacionamentos, a maneira como nós lidamos com a vida, mas a partir do outro, a partir do meu próximo,
a partir daquele que caminha ao meu lado, a partir daquele que eu preciso suportar no sentido de força, aquele que eu preciso amar mais, caminhar mais, orar mais, intensificar mais. Então ele começa nos falando no versículo 9, são 4 verdades, eu quero me deter em uma, não dá tempo de eu falar de todas, então eu vou citar as 3 e vou me deter na última. A primeira, ele vai falar sobre o amor que pode ser fingido, um amor adulterado, um amor aonde não é seguido ou apegado, como ele diz o texto, ao bem. É um amor egoísta. É um amor que define se eu estou satisfeito. É um amor que define qual vantagem eu vou levar nessa situação. O que eu vou ganhar com esse relacionamento? O que eu vou ganhar com essa vida em comunidade? O que eu vou ganhar se eu ceder? O que eu vou ganhar se eu perdoar de novo? O que eu vou ganhar se eu amar mais? É um amor barganha, é um amor troca. A Bíblia está chamando esse amor de amor fingido, um amor adulterado. A Bíblia chama esse amor de mal. Ele está dizendo, olha, não viva um amor hipócrita, fingido. Não viva um relacionamento ou esferas relacionais na sua vida que na verdade aqui dentro você odeia, mas aqui fora você diz que ama. Que aqui dentro você não suporta, que você não suporta nem ouvir a voz, nem chegar perto, nem comungar, nem compartilhar, mas aqui fora você finge que está tudo muito bem. E aí ele continua no versículo 10, falando de amar uns aos outros. E o que nós precisamos? Olha o versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ele está dizendo, olha, esse amor não fingido, esse amor um para com o outro, é preciso de esforço. É um amor fraternal, é um amor entrega. É um amor doação. Isso ele fala para casamentos, ele fala para relacionamentos familiares, isso ele fala para relacionamentos como igreja, no seu trabalho, nas suas esferas de vida. Esse amor não fingido, o texto diz aqui para nós que ele prefere honrar o outro do que eu ser honrado. Eu prefiro que o outro cresça. Eu prefiro que o outro avance. Eu me alegro com quem está alegre. Eu me alegro com a conquista do outro, mesmo que eu não conquistei. Eu me alegro com o crescimento do outro, mesmo que eu não cresci. Eu me alegro com a felicidade e alegria que o outro conseguiu experimentar e desfrutar, mesmo que eu esteja chorando. Sabe por quê? Chorar com os que choram. Quando você tem choro, é fácil. Agora, se alegrar com quem está alegre quando você está chorando, é a maior prova de amor. É a maior prova do Evangelho de Jesus Cristo. É quando você está atravessando as maiores crises e todo mundo do seu lado dando tudo muito certo. E todo mundo glorificando. E todo mundo celebrando. E aí você tem que estancar o teu choro, colocar essas lágrimas num odre diante do altar de Deus, que recolhe todas essas lágrimas e leva perante o altar e vai trazer de volta ricas bênçãos para você, para se alegrar com quem está se alegrando. Como é difícil a gente contentar com o crescimento do outro. Como é difícil a gente se contentar com a bênção do outro. Como é difícil a gente lidar com isso. A terceira questão que ele vai nos ensinar no versículo de número 11. Ele vai falar sobre trabalhar com entusiasmo, com alegria. O versículo 11, ele diz para nós aqui, olha aí por favor. No zelo, não sejais remissos, antes fervorosos de espírito no trabalho, no servir a Deus. Ele fala de entusiasmo, ele fala de zelo, ele fala de alegria, ele fala de contentamento, de ser fervoroso. Quando você está servindo em nome do Senhor, sem preguiça.
Ele fala de nós nos colocarmos com todo entusiasmo quando o assunto é servir o outro, quando o assunto é amar mais, quando o assunto é caminhar mais uma milha. E por último, é onde que eu quero me deter e entrar com a mensagem, que já está quase acabando, que eu vou ter que terminar já já. Esse negócio de 25 minutos para pregar, pensa uma prova para mim. Fala sobre o versículo de número 12, que é: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante. Ele vai trazer 3 princípios que vai a fé ser evidenciada no amor. Ele vai falar de nós vivermos essa vida cristã autêntica e não voltar a ser uma velha criatura. Irmãos, é muito comum eu ouvir: começou muito bem, amava a igreja, amava Deus, amava as pessoas, amava a obra, amava servir a Deus, amava estar no ministério, amava isso. E agora? Não, agora acabou tudo. As decepções, as frustrações, as crises, as injustiças, as expectativas. E quantos entram no amor fingido? E quantos não estão mais servindo com zelo, com alegria e com toda a força que tinha lá no início? Ou pelas distrações, ou pelas ocupações, ou por tudo que está acontecendo, mas eu não coloco mais a força como eu colocava antes. Ei, eu sei quando eu coloco força no negócio para lidar com aquilo. Eu sei quando eu sou zeloso com algo. Eu sei quando eu sou abundante em alegria para lidar com aquilo. Eu sei quando eu tenho alegria para lidar com aquilo na hora de servir o Senhor. E eu também sei quando eu não coloquei nenhuma força, ou toda força, quando eu não coloquei todo zelo, quando eu estou fazendo para cumprir uma tabela no processo. Por isso que ele define o versículo 12 com 2 conselhos e um segredo, ou um princípio, para a gente poder vencer esses momentos difíceis da vida, de lidar com a vida em comunidade, com a vida comum do Evangelho, onde todos nós aqui estamos expostos a atravessar todo tipo de situação. Irmão, se tem uma promessa que é fácil para cumprir na vida de quem converte, é João 16, 33. No mundo tereis aflições. É duro falar amém para essa promessa. Mas Jesus prometeu: no mundo tereis aflições, mas em mim tenhais paz. Tem de bom ânimo. Eu venci esse sistema. Eu venci as tribulações. Eu venci o mundo. E se você vier em mim, você vai ter paz para vencer o mundo. Essa foi a palavra de Jesus para mim e para você. É fato. Então ele dá esses 2 conselhos. Primeiro, regozijai-vos, alegrai-vos na esperança. Sabe por quê? Porque quando você se alegra na esperança, você fortalece o teu homem interior. A força vem de dentro. É Abacuque, no capítulo 3, do versículo 17 a 19, que vai olhar para o cenário e não muda nada. A figueira não floresce, não dá fruto naquela vide, o Parmeira não tem mundial, aquele rolo tudo. Ele fala: não tem problema. Mesmo assim, eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que mudou? O interior de Abacuque. Sabe o que mudou? É que ele trouxe uma alegria, um contentamento, um regozijo diante das situações, independente das circunstâncias. Então o segredo está em se apoiar nessa esperança. A filosofia diz que a esperança é a última que morre. Mas a Bíblia diz que a esperança nunca morre. Sabe por quê? Porque a nossa esperança não é um conjunto de doutrinas ou regras doutrinárias. A nossa esperança é Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor e Salvador, que morreu por mim e por você, nos ama, nos perdoou, nos redimiu e faz um novo começo todas as manhãs na minha e na tua história. Essa é a nossa esperança, irmãos. É a esperança que nos faz discernir
que o que é já foi, que eu não posso viver nas coisas passadas, que eu preciso prosseguir para um alvo das que estão adiante de mim, porque aquilo que há de vir virá, não tardará e não falhará, porque o justo vive dessa fé. E sabe como que eu construo esperança aqui dentro? Sabe quais são os 2 fundamentos ou pilares que sustentam esperança no coração de um crente? Primeiro, você aprender as promessas de Deus. Esperança verdadeira em Cristo Jesus só se torna autêntica na minha e na tua vida quando está apoiada nas promessas de Deus. Porque aquele que prometeu é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir em nome de Jesus. Irmãos, alguns estudiosos da Bíblia dizem que tem aproximadamente 7.000 promessas na palavra de Deus. Não é possível que não tenha uma para você. Aí seria muito complicado. Pelo menos uma tem. Então agarra. É aqui que a tua esperança cresce. Do contrário, esperança vira um mero desejo, uma mera expectativa. Mas quando eu me agarro na promessa de Deus, quando eu me apego à promessa de Deus, pode desabar o mundo, como diz a palavra, a terra e o céu vai passar, mas a minha palavra não passará, ela vai se cumprir. É aqui que a esperança cresce. Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque o que prometeu é fiel. Apegue-se com firmeza, não solte. O outro pilar que sustenta a minha esperança, a primeira é a promessa. A segunda é eu me apoiar e descansar na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Entendeu? Porque a gente torce porque é time? Ligou? Toca aí. Deus é? Deus é? Se liga aí. Deus é fiel. Ele se apoia na fidelidade dele. Ele é fiel para cumprir. Ele não apenas prometeu, mas a própria história do povo de Deus, da igreja, dos mártires, de todo mundo que chegou até aqui, nesses 2000 anos, podem autenticar a fidelidade de Deus em cumprir as tuas promessas. Ele é fiel para cumprir tudo que ele prometeu a mim e a você. Eu gosto de pensar quando Josué e Caleb enfrentam toda aquela batalha de 40 anos de deserto, todo mundo morrendo perto deles, e Caleb chega e fala assim: ei, deixa eu falar um negócio para você. Você lembra, Josué? Há 40 anos atrás, Deus me prometeu um monte. Deus me prometeu. E eu fiquei 40 anos num deserto, vendo cadáver todo dia do meu lado. Uma geração toda incrédula morreu. E eu perseverei em seguir ao Senhor. Eu perseverei em acreditar no Senhor. Eu perseverei em amar ao Senhor. Eu perseverei em ficar na fé no Senhor. Hoje eu quero o meu monte. Me dá aqui minha promessa. Me dá a minha promessa. Eu vou querer. Eu estou com 85 anos hoje, o mesmo vigor que eu tinha 40 anos atrás, eu tenho hoje. Sabe por quê? Porque a esperança nunca desespera. Abraão creu contra a esperança e o Senhor lhe imputou por justiça a promessa depois de 25 anos. Alegrai-vos na esperança. É aqui que nós decidimos o nosso coração. É aqui que nós nos apoiamos nesse Deus, porque a esperança é o combustível que vai nos alimentar numa jornada rumo à nossa Canaã celestial, ao nosso processo de eternidade. Irmãos, nós estamos atravessando um caminho para chegar na nossa Canaã celestial. Tem gigantes,
tem batalhas, tem deserto, tem Jordões, tem Mar Vermelho. É processo mesmo. Agora, quando eu tenho esperança no coração, eu caminho mais um dia e eu tenho uma certeza: venci mais um dia, estou mais perto da eternidade. E mais um dia estou mais perto da eternidade. E mais um dia estou mais perto da eternidade. Porque no último dia que Deus tem determinado para mim, eu vou morar na eternidade com meu Senhor. É a esperança que me move. É o combustível. Ei, o que tem de gente desesperançada nesse tempo. O que tem de adolescentes e jovens desesperançados. Não tem onde se apegar. Desesperados. Entramos em Setembro Amarelo, o índice de suicídio está altíssimo. A faixa de 18 a 25 anos de idade. O que um jovem de 18 a 25 anos de idade tem para não ter esperança? Onde eram os momentos dos sonhos, dos projetos, das conquistas, do vigor. Por isso que a Bíblia diz: jovens, sois fortes. É a etapa do vigor. Mas muitos estão buscando a falsa esperança, a falsa alegria, a falsa felicidade, se alimentando dessa forma. A esperança é o óleo que unge a nossa cabeça, que tonifica a nossa fé, que fortalece a nossa alma, que motiva e impulsiona a nossa caminhada ainda mais. A nossa esperança não é uma expectativa vaga, a nossa esperança é a certeza que Ele vai cumprir o que prometeu para nós. Por isso que a esperança não confunde, porque nós temos derramado o amor de Cristo em nossos corações. Porque nós não andamos confundidos, porque é esse amor que nos move. Segunda e penúltima questão: sejam pacientes na tribulação. Para mim, lidar com a esperança é um enorme desafio para quem não conhece Deus, nem o caráter dele, nem a palavra. Porque Deus se revela através da palavra e do caráter imutável dele. Então, se eu não conhecer a Deus numa intimidade, não conhecer a palavra, eu não tenho como saber qual é a promessa dele para mim. E a esperança desvanece. Agora, paciência na tribulação é uma qualidade que eu vou precisar desenvolver a cada dia da minha caminhada. E sabe como que eu desenvolvo paciência na tribulação? Essa palavra paciente significa não retirar-se ou fugir, não desistir diante das desgraças e provações, aguentar firme, resistir com coragem e com confiança. A palavra tribulação é pressão, aflição, dilemas, ato de prensar. A ideia é, quando você está numa situação que está sendo prensado, pressionado, que você olha, o negócio está complicado demais, seja paciente, não fuja, não corra, não desista, aguente firme, resista com coragem e com confiança, porque aquele que prometeu, na esperança, vai te trazer o escape, vai te trazer a saída. Irmãos, aqui é o grande desafio da nossa resistência, porque a resistência do lado de fora é fruto da firmeza que eu tenho do lado de dentro. Sabe por que a gente não suporta muitas coisas na vida? Porque, na verdade, eu não tenho esperança no meu coração. A minha vida é vaga. E aí eu sou drenado, eu sou roubado na minha alegria. Eu abalo a minha vida de fé. Não tenho força para permanecer firme no meio das tribulações. E saber esperar, na verdade, é uma virtude que a gente vai ter que aprender a desenvolver a todo custo. Porque à medida que eu espero, no tempo certo, é que Deus vai abrir uma porta de escape para nós. Eu concluo dizendo para você que Deus sempre tem uma resposta para nós. Ele tem. O grande problema é que quando você está pressionado, atribulado, você toma decisões dos pés pelas mãos, precipitadas,
muitos de nós colocamos as emoções e esquecemos de confiar no Senhor. Lucas 21:19 diz: na paciência possui a vossa alma. Eu termino dizendo o que o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aprenda sobre paciência nesse tempo. Deus colocou nessa prova. E qual é o segredo? Qual é o princípio para eu ter esperança e paciência? Perseverar na vida de oração. Versículo 12. Persevere na oração. Quer ficar em pé diante das lutas? Persevere em oração. Quer permanecer alegre e contente diante das circunstâncias desfavoráveis? Não negligencie a tua vida de oração. O louvor pode vir aqui. 11 de setembro foi quando as Torres Gêmeas foram abaladas. A história diz que nesse dia, milhares e milhares e milhares de americanos que estavam vivendo um falso evangelho faziam filas e filas quilométricas nas grandes avenidas das grandes cidades americanas para se arrepender e vir para a igreja orar. Porque eles colocaram Deus de lado, fizeram do capitalismo selvagem, das conquistas, do sucesso a qualquer custo, do poder, o seu Deus. Tiraram Deus das escolas, as Bíblias das salas de aula, e o evangelho lá se tornou uma religião. Mais de 90% professa. Nesse dia, as pessoas caíram em si e voltaram correndo para perseverar na oração. Eu vi nesses 5 meses e achei que com tudo que Deus está fazendo, os crentes, não é dessa igreja não, é quem não veio de outra igreja ainda, iriam orar mais. Sabe qual foi o culto de menor frequência nosso online? Terça de oração. Até online. Nós já estamos tendo culto aqui há 60 dias de oração, mais ou menos. Tem um grupo de irmãos que vem orar. Você não consegue mover o coração do povo a orar mais. A gente está com dificuldade de perseverar na oração. Por isso que nós não temos poder. Por isso que a gente não consegue permanecer. Porque nós negligenciamos o essencial, que é a nossa vida de oração. Às vezes eu me pego pensando, por que a gente desespera tanto se a gente pode orar antes? Antes de você desesperar, sair correndo pro Facebook, escrever o que você escreve, ora primeiro. Antes de você mandar uma mensagem para alguém, ora primeiro. Antes de você explodir com alguém, ora primeiro. Antes de você permitir o medo e o desespero sufocar sua fé, dobre o seu joelho. Ora primeiro. Alguém disse que o propósito da oração não é fornecer a Deus o conhecimento das coisas que eu preciso, mas confessar o nosso sentimento de necessidade. É falar para Deus: Deus, a minha necessidade é essa. A oração é um escudo para a alma e um sacrifício a Deus e um açoite a Satanás na opressão. A oração é a apresentação da minha incapacidade diante de um Deus que é capaz de todas as coisas. É a oração que move a minha vida. M. Bonds disse o seguinte: dar à oração um segundo lugar é tornar Deus secundário nos negócios da sua vida. Dar à oração segundo lugar é falar: Deus, eu não preciso do Senhor, eu sou capaz. Eu produzo, eu ganho, eu conquisto,
Me dá licença que o Senhor só me atrapalha com esse culto de oração. E eu coloco ele em segundo lugar. A maioria dos problemas do homem moderno origina-se no tempo exagerado que ele passa usando as mãos e do tempo insuficiente que ele passa usando os joelhos dobrados e o coração prostrado diante do altar do Senhor. Quer suportar esse tempo? Intensifica a tua vida de oração. Quer melhorar como crente? Intensifica a tua vida de oração. Quer murmurar menos? Intensifica. Quer amar mais? Intensifica. Ei, quer ficar menos irritado em casa? Fecha a boca e ora mais. Quer criticar mais? Para de criticar e vai orar. Que o senso crítico desaparece. Persevera na oração. É aqui, irmãos. É esse caminho que une a fraqueza humana à onipotência do Todo-Poderoso. Rick Warren diz que as pessoas podem negar nossa fé, elas podem renegar quem nós somos, elas podem falar mal da gente, elas podem oprimir a gente, elas podem perseguir a gente, elas podem excluir a gente do Facebook delas, mas elas não têm como negar as nossas orações. Quer viver dias bons? Refreia sua língua do mal e ore pelos seus inimigos que te perseguem. Agora você quer ver dia bom? Fala e não ora. Você vai ver o dia bom te atormentando. Aí tu vai ver o dia bom te atormentando. Quando nós oramos, sabe o que acontece? Nós movemos a mão daquele que move o mundo. Nós entramos em concordância o céu com a terra. Você tem noção que o maior poder é o de Deus? Que quando você ora, você está invocando na sua insuficiência o maior poder, que excede a tudo e a todos. Você chega na sala do trono do universo, do Todo-Poderoso, que numa linguagem figurada, analógica, diz assim, ó: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhou e orou e se arrependeu e se converteu dos maus caminhos. Eu ouvi aqui do céu, eu estou enviando resposta e eu vou sarar a terra deles. Persevera na oração. Igreja, Ministério Batista Nova Aliança, faça isso, por favor. É um pedido de socorro. Preciso que você ore mais. Os dias são maus e difíceis. Não dá nem para pregar 1 hora essa mensagem. Eu estou com tanta vontade de pregar hoje. Ore mais. Se você já ora meia hora, ore 40 minutos. Se você já ora 40, ore 50. Se você já ora 1 hora, ore 1h30. Ah, mas eu não oro nada. Começa hoje, ora 1 minuto. Ah, mas 1 minuto só? É. Para quem não está orando nada, 1 minuto é tudo, é 100%. Passa para 2 e passa para 5. Até porque a oração é a usina de poder que mantém a virtude do Deus Todo-Poderoso da nossa vida em movimento. Sem oração não há força, não há vigor, não há virtude, não há poder, não há impacto e não há transformação. Nós vamos definhando sem oração. A igreja vai definhando, fiada em 4 paredes, não podendo nem congregar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Alegrei-vos na esperança. Na tribulação, paciência. E persevera na vida de oração. Que Deus nos socorra. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé para a gente orar para encerrar. Não vai dar para cantar. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos como igreja diante do Senhor. Aprendemos alguns princípios práticos nessa noite da Tua Palavra para nos tornar pessoas melhores, mais livres, para viver a Tua vontade, glorificar o Teu nome nas nossas vidas. Nos ajude a viver um amor não fingido. Nos ajude a voltar a colocar força, zelo
empenho, dedicação e alegria no serviço ao Senhor. E nos ajude, Deus, a sermos alegres na esperança. Até porque a nossa esperança não é vaga numa expectativa humana. A nossa esperança é Cristo Jesus ressurreto. Nos dê graça e paciência, Deus, para suportar as tribulações que estão vindo. Estenda a nossa paciência. Estique a nossa paciência no Senhor. A capacidade de resistência, a capacidade de permanecer, a capacidade de dar resposta frente aos problemas, a capacidade de encontrar um equilíbrio para poder buscar no Senhor uma resposta. Nos ajude a esperar com paciência no Senhor, que o Senhor vai se inclinar para nós e vai ouvir o nosso clamor e vai dar um escape para todos nós. Deus, e nos leve para outro nível de perseverança na vida de oração. Nos perdoe o pecado da falta de oração. Nos perdoe porque a gente tem negligenciado o que é mais importante. Nos perdoe porque a gente tem omitido, tem pecado contra o céu e contra o Senhor como igreja. Nós somos ativistas, Deus, muitas vezes, e não perseveramos na oração. Pai, levante os homens e as mulheres de oração em nosso meio, os atalaias, os intercessores, as mães que vão se colocar de joelhos para os filhos ficarem em pé, as mães que vão se tornar intercessoras dos filhos que são flechas nas mãos do Senhor, Deus. Levante os pais como sacerdotes desta casa, que direciona a vida de oração, a perseverança em oração, que possa se tornar prioridade em nossas vidas de novo, que possamos entregar o primeiro momento do dia ao Senhor, Deus, falar com o Senhor, muda a nossa maneira de falar com o próximo. Falar com o Senhor transforma as nossas atitudes e comportamentos, ó Deus. Nos torna mais calmos, nos torna mais equilibrados, nos torna mais sensíveis à Tua voz, nos direciona melhor diante dos dias maus. O Senhor revela estratégias a nós, o Senhor dá direcionamentos profissionais, acadêmicos, ministeriais, espirituais, Deus. Levante um povo que ora. Levante um povo que persevera na oração, que ora sem cessar ao Senhor. Que essa verdade desça ao nosso coração e que possamos ir a outro nível de vida de oração nesse tempo. É assim que oramos, Deus, e que clamamos ao Senhor: tenha misericórdia de nós, nos ajude a perseverar. Quando as respostas não chegam, quando as portas não abrem, quando a gente tem que ter paciência, suportar a prova, nos ajude a permanecer e perseverar na presença do Senhor. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor para encerrar.